Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Alexander e nesse vídeo a gente vai dar sequência a esse curso de pesquisa operacional, ainda falando sobre teoria de filas, tá? Nosso objetivo dessa aula é criar, construir um modelo para as filas, um modelo matemático para essa teoria das filas. Basicamente o que a gente vai fazer é encontrar, deduzir uma equação para calcular a probabilidade de ter 0 clientes, a probabilidade de ter 1 cliente, a probabilidade de ter 2 clientes nesse nosso sistema de filas. E isso considerando que se passou muito tempo, imaginando que esse nosso tempo de funcionamento do sistema tende a infinito, porque aí a gente garante que o sistema ele se encontra no estado de equilíbrio, né? Então, no estado de equilíbrio, onde essas probabilidades elas não vão mais se alterar. Como a gente discutiu quando estudou cadeias de Markov. Aqui a gente também vai criar um modelo considerando essa situação em que o sistema se encontra estável, ele não se altera mais. Essas probabilidades não se alteram mais. A gente vai entender. Nessa sessão será desenvolvido um modelo geral, genérico para as filas, combinando conceitos da distribuição de Poisson com os parâmetros das filas. Quais são os parâmetros das filas que a gente conhece? Intervalo de tempo entre chegadas de clientes, 1 dividido por isso dá o nosso lambda, que é a taxa de clientes, taxa de chegada de clientes. E o outro parâmetro é o tempo de serviço, que é o tempo de atendimento. 1 dividido pelo tempo de serviço dá a taxa de serviço, que é o nosso μ. Então o parâmetro lambda e o parâmetro μ, são os parâmetros mais importantes desse nosso modelo de filas. A partir deles, e considerando que esses parâmetros seguem uma distribuição exponencial, a gente vai obter as fórmulas das probabilidades. Tá? Então, nesse nosso modelo, a gente já está fechando ele. Ó. A gente está considerando que o lambda e o μ, ou o 1 sobre lambda e 1 sobre μ, que é o tempo entre chegadas e o tempo de serviço, seguem uma distribuição exponencial. Então aqui, como eu falei, a gente vai estudar, vamos obter as fórmulas das probabilidades, e aí próxima aula, a partir dessas fórmulas, a gente vai obter as medidas de desempenho das filas. A gente vai obter a fórmula para calcular o número médio de clientes na fila, o número médio de clientes no sistema, tempo médio de cliente na fila, tempo médio de cliente no sistema. Então isso tudo a gente vai fazer na próxima aula, naturalmente usando a fórmula da probabilidade que a gente vai obter aqui. Importante destacar que as taxas de partida determinam os tempos entre partidas, 1 sobre μ, que a gente chamou de tempo de serviço. O que é o tempo de serviço? É quanto tempo que um cliente leva para ser atendido. Naturalmente, se ele leva, 10 minutos para ser atendido, então a gente atende clientes de 10 em 10 minutos. Significa que os clientes partem do nosso sistema de 10 em 10 minutos. Então, o tempo de partida, tempo de serviço, tempo entre partidas de clientes, é tudo a mesma coisa, Dizer que um cliente partiu do sistema é o mesmo que dizer que o cliente foi atendido. Ou seja, os clientes saem do sistema após serem atendidos. Uma simplificação desse modelo é que ele vai estar limitado a descrever o comportamento da fila de longo prazo, tá? Então, a fila, ela leva um tempo para chegar nesse equilíbrio. Esse tempo inicial, que é esse período transiente, a gente não vai modelar, a gente não vai considerar. A gente vai estar interessado apenas em encontrar equações que vão descrever o comportamento da fila após esse período de transiência, tá? Após esse período transiente. Após esse período transiente, a gente entra no estado de equilíbrio, no período estacionário, em que essas probabilidades associadas a cada estado, que seria a quantidade de clientes no sistema, elas não se alteram mais, tá? Então, no longo prazo, ele está baseado no estado de equilíbrio da fila. O estado de equilíbrio é atingido após o sistema estar em operação durante um período de tempo suficientemente longo. Então, existe um intervalo de tempo a partir do qual o sistema entra no estado de equilíbrio. Assim como acontece lá nas cadeias de Markov, quando a gente estudou. Inicialmente, um sistema tem um comportamento transiente, então ele está num período transiente, num estado transiente, também chamado de estado de aquecimento. Então a gente pode chamar de um período transiente ou um período de aquecimento, no qual as características da fila não são tão previsíveis. Então ela se comporta de uma forma
um pouco mais complexa de se modelar. Não quer dizer que seja impossível de modelar, tá? Só que é mais complexo, é mais simples a gente modelar essa fila considerando esse estado de equilíbrio onde as probabilidades não vão mais se alterar. É mais fácil, né? Tá, para a gente entender o que significa esse estado transiente, né? Esse estado de aquecimento, vamos imaginar um banco que acabou de abrir. Então vamos imaginar que esse nosso banco que acabou de abrir, ele não tem nenhum cliente. Ele não tem nenhum cliente na fila. Vamos imaginar. Se ele não, na fila que eu digo é do lado de fora, tá? Não tem nenhum cliente esperando lá do lado de fora. Vamos colocar essa situação. Assim que o banco abrir, as pessoas vão começar a chegar. Como o banco, inicialmente, né, ele está vazio, essas pessoas que acabaram de chegar não vão experimentar fila nenhuma, não é? Só que à medida que o tempo passa, vão chegando novos clientes, o banco vai ficando cheio, e aí a gente vai tendendo, né, a gente vai tendo pessoas sendo atendidas, pessoas chegando. E aí esse balanço, né, de pessoas chegando, pessoas sendo atendidas, no longo prazo vai tender a uma situação média. E é essa situação média de equilíbrio que a gente quer modelar. Esse período inicial, transiente, de aquecimento, em que, nesse nosso exemplo, o banco estava vazio, não interessa para a gente. Porque ele não vai dizer nada sobre o funcionamento do banco, sobre o desempenho do banco. Ele não traz informações nesse sentido para a gente. A gente vai ter essas informações quando o banco estiver em pleno funcionamento. Então, ora, se existe uma tendência a esse banco ficar cheio, digamos assim, no longo prazo, e a gente consegue modelar esse nosso banco nessa situação em que ele está mais cheio, e a gente obtém as medidas de desempenho para essa situação, ora, se o nosso banco for dimensionado considerando essa situação mais crítica, significa que ele vai funcionar melhor ainda nas situações anteriores, quando ele não está ainda nessa situação mais crítica. Qual é a lógica? Por isso que o estado de equilíbrio é tão importante. Se a gente dimensiona para o estado de equilíbrio, que teoricamente é a pior situação, então naturalmente o nosso sistema vai funcionar melhor do que isso para as situações diferentes dessa pior, para qualquer situação. Então a gente garante que esse desempenho esperado ele vai ser para qualquer situação possível, ou melhor, né? E nunca pior, porque a gente está considerando a pior situação. Um exemplo equivalente seria a gente imaginar que tem muita gente esperando do lado de fora, então a princípio tendo muita gente, o sistema, né? Agora nesse segundo exemplo, esse banco ele vai ficar muito cheio num primeiro momento, mas como as pessoas vão chegando a uma taxa menor do que aquele bolo que estava inicialmente, né? E o atendimento é mais rápido, a tendência é que esse banco vai esvaziando. Então esse período inicial não diz nada. O que diz é o período seguinte, é o funcionamento ao longo do dia, que aí você consegue medir esse desempenho e obter realmente as medidas que nos interessam para dimensionar o sistema. A gente poderia pensar também nesse mesmo exemplo, por exemplo, para um sistema de produção. Inicialmente, as máquinas estão desligadas, não é? Ou seja, inicialmente a gente vai ter um tempo até que essas máquinas sejam ligadas e que o primeiro produto passe pela linha. Então, vamos supor que o tempo de produção seja de 1 hora, tá? Seja de 1 hora. E tenham 6 máquinas. Cada máquina leva 10 minutos para fazer a sua tarefa. Então a gente tem um produto, quando ele entra nessa linha, ele vai ser processado pela máquina 1, 2, 3, 4 até a 6. Cada uma 10 minutos, leva 1 hora. Então esse primeiro produto vai experimentar 1 hora de deslocamento. O segundo também vai experimentar 1 hora de deslocamento, não é? Então a gente vai percebendo que existe em média essa 1 hora de deslocamento. Mas quando a gente observa o tempo entre saídas de produto, olha, assim que o primeiro levou 1 hora, ou seja, o tempo de saída do primeiro foi 1 hora. Mas entre ele e o segundo não vai levar 1 hora. Por quê? Porque assim que o primeiro liberou a máquina 1, o segundo entrou na máquina 1. Aí ele libera 2, entra 2. Libera 3, entra 3, até a 6.
Ou seja, assim que ele saiu da máquina 6, o segundo entrou na máquina 6. E esse segundo que entrou na máquina 6, daqui a 10 minutos vai sair. Então, o primeiro levou 1 hora. Mas o segundo, terceiro, quarto, quinto, etc., vão levando de 10 em 10 minutos para sair novos produtos. Então, por isso que eu estou falando, esse tempo inicial, transiente, de aquecimento, que demora muito, né, para que o sistema de fato comece a funcionar, comece a experimentar aquela situação média, que nesse último exemplo, peças saindo de 10 em 10 minutos, isso leva um tempo. E aí, quando se atinge esse período, aí sim a gente tem a estabilidade do sistema e é nessa situação que a gente está interessado de dimensionar. Beleza? Então, ó, voltando ao primeiro exemplo do banco que eu dei, no início imagina que a gente não tenha filas, porque o número de clientes no banco é menor do que o número de atendentes, só que à medida que o tempo passa, vão chegando clientes, então vai ter formação de filas, e esse tamanho da fila, né, o número de clientes na fila, depende tanto da taxa de chegada quanto da taxa de saída. Se a taxa de chegada for muito grande, em relação à taxa de atendimento, o banco vai encher. Se a taxa de atendimento for maior do que a taxa de chegada, o banco vai estar sempre vazio. E aí, se uma for ligeiramente maior do que a outra, a gente pode ter uma fila um pouco maior ou um pouco menor, tá? De forma que a fila vai tender um equilíbrio a um tamanho médio à medida que o tempo passa. Então, durante um estado transiente ou de aquecimento, os clientes que chegam, nesse primeiro exemplo, não vão experimentar nenhuma fila, pois elas ainda não foram formadas. Conforme o tempo passa, clientes vão chegar e aí sim eles vão começar a experimentar filas. E aí essa fila pode ter um tamanho médio, que a gente vai calcular. Ele pode ter um tempo médio de permanência nessa fila. Então os primeiros que chegaram, que encontraram um banco vazio, quanto tempo que eles vão ficar na fila? 0, porque eles estão indo direto para o caixa. Então eles não faz sentido a gente considerar esses primeiros clientes. Porque como o banco acabou de abrir e não tinha cliente nenhum, esses primeiros não experimentam fila nenhuma. Agora, à medida que o tempo passa, aí sim a gente tem o sistema em funcionamento e aí faz sentido a gente calcular o tempo médio de um cliente na fila, o número médio de clientes na fila, tá bom? Uma das razões para não se considerar esse estado transiente no nosso modelo de filas é devido à sua complexidade matemática. Então, um dos motivos é a complexidade. Entretanto, essa não é a principal razão. A principal razão é porque normalmente a gente não está interessado em obter esse estado transiente. A gente está mais interessado em obter o estado de equilíbrio, onde a fila realmente está, o sistema de filas, né, o nosso sistema, realmente está funcionando. Então, a principal razão para não ser considerado o transiente é que a maior parte das situações de filas que a gente quer dimensionar vão ocorrer nas condições de equilíbrio. Isto é, existe a formação de fila, que é justamente o que a gente quer dimensionar. Nesse caso, as características das filas no longo prazo, ou seja, quando a fila está no equilíbrio, elas são independentes das condições iniciais, da quantidade de clientes que estava inicialmente no sistema. E elas são suficientes para dimensionar o sistema, nosso sistema de filas. Então, ó, o que a gente aprendeu quando estudou estado de equilíbrio lá em cadeia de Markov? Quando o sistema está no estado de equilíbrio, as probabilidades independem da condição inicial. Então não importa se não tinha ninguém na fila do banco lá fora, né? Que inicialmente tinha 0 pessoas, ou que inicialmente tinham 50 pessoas. Na condição de equilíbrio, o tempo médio o de permanência na fila, o número médio de clientes na fila, vai ser o mesmo. Então independe da situação inicial. Isso porque as probabilidades vão tender a um valor. Então, imagina que a gente tenha 0 clientes na fila. E aí eu digo para vocês, a probabilidade de ter 5 clientes na fila no longo prazo é igual a 0,1. Beleza? Agora imagina uma situação que a gente tenha 0 clientes inicialmente na fila. Se a gente for calcular de novo essa probabilidade de ter 5 clientes, vai dar novamente 0,1. Como o sistema tendeu ao equilíbrio, ele não depende das condições iniciais. Então, independente da quantidade de clientes que tinham inicialmente no sistema, na condição de equilíbrio, ela não vai afetar essas probabilidades
de a gente ter N clientes no sistema. Ok? E, naturalmente, essas probabilidades que a gente vai calcular, elas vão ser utilizadas, vão ser suficientes para dimensionar, para calcular essas medidas de desempenho das filas, como a gente vai ver na próxima aula. A probabilidade a gente vê agora. No modelo generalizado, esse modelo genérico que a gente quer desenvolver, a gente vai considerar que as taxas de chegadas lambda e as taxas de atendimento ou taxa de partida mi são dependentes do estado do sistema. O que significa ser dependente do estado do sistema? Esse estado N do sistema é o número de clientes que está no sistema. Número de clientes N no sistema. Tá? Então, tanto a taxa de chegada quanto a taxa de saída vai ser dependente, ou pode ser dependente, dessa quantidade N de clientes no sistema. Essa consideração é fundamental, visto que existe uma tendência natural, por exemplo, no caso do Mi, de os atendentes aumentarem o seu ritmo de serviço, aumentarem a taxa de serviço, conforme o número de clientes no sistema aumenta. Então, a gente pode, por exemplo, quer ver dois casos para a gente analisar essa mudança do Mi, da taxa de atendimento, em função do valor de N. Imagina, por exemplo, que a gente tenha o exemplo do banco. A gente tem um atendente. E aí a taxa de atendimento, vamos dizer que seja, a gente atende 2 clientes por hora. Então, nosso banco está atendendo 2 clientes por hora, com um atendente. Só que imagina que, se a fila tiver com 5 pessoas, a gente resolva colocar 2 atendentes. Olha, se agora a gente tem 2 atendentes, o que aconteceu? Ao invés de a gente atender 2 por hora, agora a gente atende 4 por hora. E se a gente colocar um terceiro atendente? A gente vai atender 6 por hora. Não é isso? O que está acontecendo? A gente decidiu ficar com um atendente se tiver, sei lá, até 4 clientes na fila, 2 atendentes se tiver de 5 a 10 clientes na fila, e 3 atendentes se tiver mais, 11 ou mais clientes na fila. Ou seja, esse número de clientes na fila, somado com o número de atendentes, dá um número de clientes no sistema. Então, o que a gente está mostrando com esse exemplo? Que a taxa de atendimento depende do número de clientes no sistema. À medida que esse número de clientes aumenta, o que está acontecendo com a taxa de atendimento? Está aumentando também. Então, o Mi vai aumentar em função do valor de N. À medida que o N aumenta, a gente vai tentar aumentar o valor de Mi. Agora, por outro lado, um outro exemplo, a gente também poderia aumentar essa taxa, considerar esse aumento dessa taxa, ainda sem precisar considerar que aumentou o número de atendentes. A gente pode considerar, por exemplo, que o nosso atendente ele tem essa taxa de atender 2 por hora, mas quando ele percebe que tem 5 clientes no sistema, ele decide aumentar a sua velocidade e atender 3 por hora. Entendeu? Então a gente também pode considerar que o próprio atendente ele aumentou a sua velocidade em função da quantidade de clientes no sistema. A quantidade aumentou, ele vai aumentar a sua taxa de atendimento, ou seja, novamente, o nosso Mi depende da quantidade N de clientes no sistema. Para a taxa de chegada lambda, a gente quando falou lá naquela aula de se a fonte é finita ou se a fonte é infinita, lembra que a gente falou que se a fonte pode ser finita, a fonte pode ser infinita. Quando a fonte é infinita, normalmente essa taxa de chegadas não varia. Então, não vai variar em função de N. Mas quando a fonte é finita, ela tem uma quantidade razoavelmente pequena, o que acontece? Quanto mais pessoas estão no sistema, menos pessoas estão na fonte. Então, menos pessoas podem chegar no sistema. Consequentemente, nesse caso, à medida que N aumenta, a taxa de chegada diminui. Então, a gente pode ter o caso, se a fonte for infinita, dessa taxa de chegada não mudar, ela ser a mesma para qualquer valor de N, ou, caso a fonte seja finita, essa taxa de chegada pode diminuir à medida que o valor de N aumenta. Beleza? Então, aqui, considere o caso de um posto de pedágio da rodovia, no qual os atendentes tendem a acelerar a cobrança do pedágio, ou seja, aumentar o valor de Mi, à medida que o número de pessoas aumenta, o valor de N aumenta.
Então, se eles veem que está formando uma fila muito grande, a tendência é que eles atendam mais rápido. E essa variação da taxa de atendimento a gente vai considerar no modelo. Ou em uma oficina com um dado número de máquinas quebradas, a taxa de quebra lambda diminui à medida que aumenta o número de máquinas quebradas. Então, quanto mais máquinas N nós temos no sistema, menor é a probabilidade de chegarem novas máquinas quebradas, porque a gente vai ter menos máquinas não quebradas, consequentemente essa taxa lambda diminui. Uma vez que o número de máquinas não quebradas diminuiu, né? E aí vamos começar a definir alguns parâmetros matemáticos que vão aparecer nesse nosso modelo. Já falamos do N. O N é o número de clientes no sistema, ou seja, considera o número de clientes que estão na fila mais o número de clientes que está em atendimento. Então imagina que a gente tenha 3 atendentes e nesse momento nós temos 10 clientes na fila. Quantos clientes nós temos no sistema? Olha, se tem fila é porque tem cliente sendo atendido. Então 10 mais 3 são 13. Então N nesse caso é igual a 13. Beleza? Soma o número de clientes na fila mais o número de clientes que está sendo atendido. O nosso lambda é a taxa de chegada de clientes, só que a gente está chamando de lambda N, porque é a taxa de chegadas quando nós temos N clientes no sistema. Como a gente falou, pode mudar, né, em função de N. E o μN é a taxa de partida ou taxa de atendimento desses clientes, dado que nós temos N clientes no sistema. E o PN, que é o que nos interessa, né, é a probabilidade no equilíbrio, no longo prazo, de o sistema ter N clientes. Então, PN, P0, é a probabilidade de ter 0 clientes no sistema, no longo prazo. P1, probabilidade de ter 1 cliente. P10, probabilidade de ter 10 clientes. Então, ela é a probabilidade de haver N clientes no sistema no longo prazo, quando a gente considera que ele está na sua situação de equilíbrio, no seu estado de equilíbrio. Vamos lá. O que é o sistema de fila de Poisson? Que a gente está considerando que é uma fila de Poisson. Ser uma fila de Poisson é o mesmo que dizer que as distribuições das chegadas e das partidas, né, segue um processo marcoviano. Ela é marcoviana. Significa dizer também que essas distribuições são exponenciais. Então dizer fila de Poisson, fila marcoviana, fila exponencial é tudo a mesma coisa, tá? Porque se o número de chegadas segue uma distribuição de Poisson, então o tempo entre chegadas segue uma distribuição exponencial. E por ser uma distribuição exponencial, que é uma distribuição sem memória, o que significa ser sem memória? Os estados passados não interferem nas probabilidades futuras, e isso é uma característica de um processo marcoviano. Então dizer que é Poisson, exponencial e marcoviano é tudo a mesma coisa, tá? Aqui a gente tem a representação desse diagrama de transição dessa nossa fila, onde 0, 1, 2, 3, 4, N, tal, é a quantidade de clientes. Então a gente pode ter 0 clientes no sistema, 1 cliente, 2 clientes e assim por diante. E aqui a gente tem as taxas de transição. Como a gente está trabalhando com taxa, no lugar de usar probabilidade de transição, que é o que a gente utilizou em cadeia de Markov, aqui a gente vai usar taxa de transição, que tem a taxa de chegada lambda ou a taxa de partida μ. E aí, nesse nosso modelo, o que acontece? Imagina que inicialmente a gente está no estado 0, ou seja, inicialmente tem 0 clientes no sistema. Nesse caso, só existe uma possibilidade, que é chegar cliente. Se chegar algum cliente, durante o intervalo de tempo, né, chegar algum cliente, ele vai chegar a uma taxa lambda 0, por quê? Porque a gente tem 0 clientes no sistema. Caso chegue um cliente, ele vai para o estado 1, ou seja, ele vai ficar com 1 cliente no sistema. Estando no estado 1, ele tem 2 opções. Ou chega um novo cliente a uma taxa lambda 1, por quê? Porque a gente tem um cliente no sistema, n é igual a 1. Ou então, e aí, né, nesse caso, chegou um cliente, a gente vai para o estado 2, passa a ter 2 clientes. Ou então, sai um cliente, parte, né, um cliente, a uma taxa μ1. 1 porque a gente está no estado 1. Partindo um cliente, a gente volta para o estado 0. Ah, estamos no estado 2, pode.
chegar a um cliente é uma taxa lambda 2, o que faz a gente ir para o estado 3, ou então parte um cliente é uma taxa M2, o que faz a gente ir para o estado 1. Beleza? Então esse é o nossa representação esquemática dessa fila de Poisson, que é um processo marcoviano em que o número de chegadas de clientes é Poisson e o tempo entre chegadas de clientes segue uma distribuição exponencial. O mesmo vale para as partidas, né? O número de clientes que sai do sistema também é Poisson e o tempo entre partidas, né, que é o tempo de atendimento, segue uma distribuição exponencial. Então, cada círculo, cada estado, né, representa a quantidade de clientes no sistema. Lambda 0 é a taxa de chegada quando a gente tem 0 clientes. Lambda 1 é a taxa de chegada quando a gente tem um cliente. E assim por diante. Lambda n é a taxa de chegada quando a gente tem n clientes no sistema. Mi1 é a taxa de partida quando tem um cliente. Mi2, taxa de partida quando tem 2 clientes. Mi-n, taxa de partida quando temos n clientes no sistema. Modelo generalizado das filas de Poisson vai derivar Pn. Então a gente vai calcular a derivada de Pn, a taxa de variação de Pn. E essa taxa de variação de Pn depende justamente das taxas de variação de chegadas e saídas de clientes, que é o nosso lambda n e o mi-n. Então, a gente vai deduzir, essa dedução vai partir da taxa de variação, que é a derivada da probabilidade, no estado de equilíbrio, né? Essas probabilidades estão no estado de equilíbrio, em função da taxa de chegada e da taxa de saída. A partir dessas probabilidades, a gente determina, então, dado que a gente conhece Pn, que a gente vai fazer na próxima aula, né, que vai ser determinar as medidas de desempenho da fila, do sistema. Então, essa aula a gente vai determinar Pn, próxima aula, usando essa fórmula de Pn, a gente vai determinar as medidas de desempenho da fila, como comprimento médio, tempo médio, de espera na fila, e por aí vai, né? Utilização da instalação, que é o percentual de tempo em que os atendentes estão ocupados. 100% menos isso dá o percentual de tempo que os atendentes estão ociosos. É possível determinar as probabilidades Pn a partir daquele diagrama que a gente viu agora, né, de transição. Quando o sistema possuir n clientes, diz-se que o sistema está no estado n. Ou seja, o estado de diagrama de transição é o número de clientes no sistema, como a gente já falou. A probabilidade de mais de um evento ocorrer, aqui tem uma característica bem importante em função dessa distribuição de Poisson. Isso é uma característica da distribuição de Poisson. A probabilidade de mais de um evento ocorrer, ou seja, chegar mais do que um cliente ou sair mais do que um cliente, por exemplo, chegar 2 clientes, 3 clientes ao mesmo tempo, durante esse intervalo de tempo H muito pequeno, a gente vai considerar que é 0. Vamos voltar aqui no diagrama. Repara que no nosso diagrama, se a gente está, por exemplo, no estado 0, a gente só pode ir para o estado 1. Se a gente está no estado 1, a gente só pode ir ou para o estado 2 ou voltar para o estado 0. Ou seja, a gente está admitindo nesse modelo que só pode chegar um cliente ou sair um cliente por vez. A gente não tem a condição aqui de que vão, por exemplo, sair 2 clientes ao mesmo tempo. Ou chegar 2 clientes ao mesmo tempo. O que faria a gente pular lá para o estado 3. Certo? Aqui não tem como sair 2 ao mesmo tempo, porque só tem um, né? Mas, por exemplo, chegar 2 ao mesmo tempo, a gente iria direto para o estado 3. Chegar 3 ao mesmo tempo, a gente iria direto para o estado 4. Essa situação não é considerada nessa nossa fila de Poisson. Por quê? Porque é muito improvável, se a gente for pensar matematicamente, que 2 pessoas cheguem ou saiam exatamente ao mesmo tempo, certo? Ainda que as 2 pessoas cheguem juntas, uma vai chegar um pouquinho antes da outra. Então, quando a gente considera esse intervalo de tempo entre chegadas tendendo a 0, é impossível que as 2 pessoas cheguem ao mesmo tempo, matematicamente, para esse nosso modelo, tá? E aí, quando a gente começar a fazer as questões, vocês vão observar que o fato de, na prática, chegarem pessoas ao mesmo tempo ou saírem pessoas ao mesmo tempo, na prática isso não altera o resultado do modelo. Porque naquelas condições, ele vai, no equilíbrio, tender aquele valor de probabilidade.
Então, aquelas situações em que, por exemplo, chegaram dois clientes ao mesmo tempo, ou então demorou muito tempo para chegar um cliente, no longo prazo, essas situações, entendeu? Em que o tempo entre chegadas é muito pequeno e o tempo entre chegadas é muito grande, essas situações se anulam, de maneira que a taxa de chegadas tende a um valor constante, a uma média, né? Ela tende a uma média. E aí essa média vai ser o suficiente para encontrar as probabilidades. E se vocês forem fazer a medida experimental, né, lá no sistema que vocês estão analisando, e comparar com os resultados usando as fórmulas que a gente vai aprender, vocês vão ver que os resultados são muito próximos. Então essa que é a grande vantagem. Você não, uma vez que você tem uma fórmula, uma equação matemática, um modelo, você não precisa mais fazer a experimentação real. Essa que é a ideia, né? Você não precisa colocar um atendente e ver quanto tempo que os clientes ficam em média na fila. Ficar cronometrando e vendo. Depois coloca 2 atendentes e olha. Coloca 3 atendentes e observa. Você não precisa fazer isso. Se você conhece a taxa de chegadas, você consegue em alguns dias avaliar a taxa média de chegada de clientes. Você consegue avaliar observando seu sistema durante alguns dias e calcular a taxa média de saída, e aí tendo essas duas informações, você consegue, a partir das equações, encontrar a probabilidade de ter tantos clientes no sistema, né, de ter N clientes no sistema, considerando que você tem um atendente, 2 atendentes, 3 atendentes, 4. Então, uma vez que você tem a fórmula, você não precisa mais fazer essa medida real. Você pode simplesmente utilizar a fórmula para obter esses resultados. Tá? Então esse é o nosso princípio. E aí aqui só reforçando, é improvável que ocorra mais de uma chegada ou mais de uma saída de cliente no intervalo de tempo tendendo a zero. E aí nesse nosso modelo, como eu falei, e isso não vai trazer nenhum prejuízo aos resultados, a gente considera que só é possível chegar um cliente ou sair um cliente. Não é possível chegar mais ou sair mais do que um cliente. Dessa forma, para n maior do que zero, para n igual a 1, 2, 3, 4, 5, é porque para n igual a 0 só tem a chegada, né? Agora, para n igual a 1, 2, 3, etc., você tem tanto chegada de cliente quanto saída de cliente, tá? O estado n ele só tem duas opções de mudança. Ou ele muda para o estado n-1, ou seja, sai um cliente do sistema, né? Quando ocorre uma partida de cliente a uma taxa μn, ou ele vai do estado n para o estado n mais 1, quando chega um cliente. Quando ocorre a chegada de cliente, é uma taxa lambda n. A única exceção nesse caso é o estado 0, porque só dá para chegar. Então a única mudança do estado 0 é para o estado n mais 1, né, que seria o estado 1. A gente só consegue ir do estado 0 para o estado 1, que é uma chegada de cliente, é uma taxa lambda 0. Importante observar que μ0 não é definido. A taxa de atendimento, quando você tem 0 clientes, não é definida, porque se você tem 0 clientes, ninguém está sendo atendido, né? Se não tem nenhum cliente no sistema. Então não tem como ocorrer partida de cliente quando o sistema tem 0 clientes, né? Pode-se observar ainda que só se pode chegar ao estado 2, por exemplo, ou seja, ter 2 clientes no sistema, a partir do estado 1 ou a partir do estado 3. Ou seja, a gente só pode chegar no estado 2 partindo do estado 1 com a chegada de um cliente ou saindo do estado 3 com a partida de um cliente. Então a gente só tem, para chegar, por exemplo, no estado 2, só dá para chegar vindo do estado 1 com a chegada de cliente ou vindo do estado 3 com a partida de cliente. Se a gente imaginar o estado n qualquer, desde que n seja maior do que 0, né? Estado n qualquer. Só tem duas opções para você chegar no estado n. Ou, chegando um cliente, você estando no estado n-1, né? Você está no estado n-1 e chega um cliente. Ou você está no estado n mais 1 e parte um cliente. Só tem essas duas opções. Então é o que está dizendo aqui, ó. Se você está no estado n, você só pode chegar no estado n a partir do estado n mais 1, com a chegada de um cliente a uma taxa, nesse caso, lambda n menos 1, ou a partir do estado 3, seria o estado n mais 1, com a partida de um cliente a uma taxa n mais 1, né? μ de n mais 1. Portanto, sobre condições de equilíbrio, para n maior do que 0,
as taxas de fluxo de entrada no estado N e de saída do estado N devem ser iguais. Então vamos lá. Se o sistema tendeu a um equilíbrio, essas taxas de entrada e de saída, elas precisam ser iguais. Porque se elas não forem iguais, o sistema ainda vai estar no estado transiente, né? Ele ainda vai estar sendo alterado. Então, no momento em que essas taxas são iguais, o sistema não se altera mais, que é o que a gente chamou de equilíbrio. Então, no equilíbrio, essas taxas de saída, de fluxo, né, de saída e de fluxo de entrada, num estado N, elas precisam ser iguais, tá? A taxa de fluxo esperada de entrada mede o quão provável é de o sistema entrar naquele estado, no equilíbrio, né? O qual provável é dele entrar naquele estado. Tem que ser igual a o quão provável é dele sair do estado. Tem que ser igual porque aí o sistema não se altera mais. E aí ele vai estar no equilíbrio. Vamos considerar, por exemplo, o estado 1. Ou seja, vamos considerar que o nosso N é igual a 1. Significa dizer que o nosso sistema tem um cliente. Existem duas formas de o sistema entrar no estado 1. Partindo do estado 0 com a chegada de um cliente ou partindo do estado 2 com a saída de um cliente. Matematicamente, como que a gente calcula essa taxa de fluxo esperada de entrada no estado 1? Então, como eu falei, você tá no estado 0, tá no estado P0 é no equilíbrio. Qual é a probabilidade de você estar no estado 0? Qual é a probabilidade de você ter 0 clientes no sistema? Então, isso daqui é o valor esperado de você ter 0 clientes no sistema. Então, você ter 0 clientes no sistema vezes chegar a um cliente, dado que você tem 0 clientes, ou você ter 2 clientes vezes sair um cliente, dado que você tem 2 clientes. Então, para entrar no estado 1, ou você parte do estado 0 com a chegada de um cliente, ou você parte do estado 2 com a saída de um cliente. Beleza? Então isso daqui calcula a taxa de fluxo esperada de entrar no estado 1, de você ter um cliente. Olha, partindo dessa fórmula, e se fosse um valor, ao invés de ser o valor 1, fosse um valor N qualquer? Olha, é só você, para um valor N qualquer, você ter N menos 1 cliente e chegar a um cliente. Se você tem N menos 1, chega um cliente, você entra no estado N. Tá vendo? Ele chega a uma taxa N menos 1 porque a gente está no estado N menos 1. Ou você tem N mais 1 cliente e sai um cliente. Há uma taxa mid N mais 1 porque você tem N mais 1 cliente nesse caso. Então essa fórmula daqui é a fórmula geral para calcular o fluxo esperado de entrada no estado N. Pn menos 1 vezes lambda n menos 1 mais Pn mais 1 vezes μn mais 1. Chegar um cliente quando você está com n menos 1 cliente, ou sair um cliente quando você está com n mais 1 cliente. De maneira semelhante à taxa esperada de entrada, a gente tem também a taxa de saída, que mede o quê? O quão provável é do sistema sair daquele estado. E aí, quais são as possibilidades de saída de um estado? Imagina que você está no estado 1. Quais são as possibilidades que você tem de sair desse estado? Você sair um cliente, aí você vai para o estado 0, ou chegar um cliente, você vai para o estado 2. Certo? Só tem essas duas possibilidades. Ou você vai para o estado 0, ou você vai para o estado 2, quando você tem um cliente. E aí está aqui, taxa de fluxo esperada de saída. Eu tenho um cliente e chega um cliente, não é isso? Probabilidade de eu ter um cliente vezes a taxa de chegada de clientes, dado que eu tenho um cliente. Essa é a primeira possibilidade. Chegar um cliente, e aí eu vou do estado 1 para o estado 2. Sair do estado 1, Ou eu estou no estado 1, e sai um cliente a uma taxa μ1. E aí eu vou do estado 1 para o estado 0. Então são essas duas possibilidades. P1 vezes lambda 1 mais P1 vezes μ1. Chegar um cliente ou sair um cliente. Então, com isso, essas duas possibilidades vai dar para a gente o fluxo esperado de saída do estado 1. Isso daqui, se for colocar em evidência, repara que tem P1 aqui e tem P1 aqui também, Então, a gente pode colocar o P1 em evidência. Aí isso vai ficar P1 vezes lambda 1 mais μ1.
E aí, para o estado n qualquer, isso daqui seria, né, para o estado n qualquer, olhando para essa fórmula, né, só colocar no lugar do 1, colocar o n, a gente vai ter Pn vezes lambda n mais μn. Quais são as possibilidades de eu sair do estado n? Chegar cliente ou sair cliente, né? Lógico, como eu estou no estado n, então ele chega a uma taxa lambda n e ele é atendido a uma taxa μn. Ou seja, a taxa de fluxo esperada de saída do estado n é a probabilidade da gente estar no estado n vezes chegar ao cliente, né? Sabendo que a gente está no estado n, mais ou a probabilidade de eu estar no estado n vezes sair um cliente a uma taxa μn. No equilíbrio, como eu comentei, no equilíbrio essas taxas de fluxo se igualam. A taxa de fluxo de saída e de entrada em um estado são iguais. Durante o estado transiente elas são diferentes. No momento em que a gente está no estado de equilíbrio, elas se igualam. Ou seja, a partir do momento que elas se igualaram, o nosso sistema entra no estado de equilíbrio. Essa condição de equilíbrio, como dito anteriormente, vai simplificar as equações do nosso modelo das filas, tornando-as mais fáceis de serem obtidas. Por isso que a gente está preferindo, né, de forma didática, trabalhar com o estado de equilíbrio. Mas como eu comentei antes, em termos de medidas de desempenho, é muito mais útil a gente considerar o sistema no estado de equilíbrio, tá? E aí vamos igualar as duas equações, ó. Vamos igualar essa equação aqui, ó. Vamos então dizer, se o fluxo de entrada e saída são iguais, então essa equação aqui tem que ser igual a essa equação aqui, que é o que está escrito aqui, ó. Então a gente chega a essa equação, lembrando que essa equação é válida apenas para quando n é maior do que zero. No caso particular em que n é igual a zero, a gente só tem qual é a entrada no estado zero. Não, primeiro a saída. Qual é a saída do estado zero? Eu só tenho uma possibilidade de sair do estado zero, que é eu estar no estado zero e chegar um cliente a uma taxa lambda zero. Tá aqui, ó. A única possibilidade de saída do estado zero é você estar no estado zero e chegar a um cliente. Qual é a única possibilidade de entrada no estado zero? É você ter um cliente e sair um cliente do sistema. Então você tem um cliente e sai um cliente a uma taxa μ1. E aí, igualando as duas, ó, essa fórmula daqui é a fórmula que a gente tem considerando que o nosso sistema tem n igual a zero clientes, tá? Então a gente tem aqui, ó, essa formulinha, aqui é a fórmula geral, para qualquer valor de n. Se a gente quiser calcular, por exemplo, para n igual a 1, substitui aqui no lugar de n por 1. Vai ficar, ó, P0 vezes lambda 0 mais P2 vezes μ2 é igual a P1 vezes lambda 1 mais μ1. Se quiser fazer n igual a 2, aí para qualquer valor de n a gente substitui nessa fórmula. Para n igual a 2, isso aqui vai ficar P1 vezes lambda 1 mais P3 vezes μ3 é igual a P2 vezes lambda 2 mais μ2. Então, para qualquer valor de n, a gente pode usar essa fórmula. Para n igual a 0, a gente tem essa fórmula daqui, tá? E aí, vamos começar então a deduzir, finalmente, as fórmulas para calcular as probabilidades. Então, ó, considera essa equação aqui, tá? Que é associada a n igual a 0. O que a gente vai fazer? A gente vai resolver cada uma das equações de maneira recursiva. Ou seja, a gente vai obter a equação de P1 a partir dessa fórmula. Depois, a gente vai fazer n igual a 1 aqui e vai obter, a partir dessa equação de P1, a equação de P2. Depois a gente vai fazer n igual a 2. Aí a gente vai obter, a partir da equação de P2, a equação de P3. Então isso que é recursivamente. A gente vai encontrar de P1, depois de P2, depois de P3, depois de P4. E sendo que a equação de P1 a gente obteve a partir dessa equação com n igual a 0. A equação de P2 a gente obtém a partir da equação com n igual a 1 e usando a equação de P1. E por aí vai, recursivamente. Então vamos lá. Qual é a equação para calcular a probabilidade de ter um cliente no sistema? É só isolar o P1 nessa equação. Ó. É só passar o μ1 para o outro lado dividindo. Vai ficar P1 é igual a lambda 0 dividido por μ1 vezes P0. Tá aqui, ó. P1 é igual a lambda 0 dividido por μ1 vezes P0. Então, ó, se a gente conhece as taxas, geralmente a gente conhece, né?
Se a gente conhece essas taxas e conhece a probabilidade de ter 0 clientes, substituindo essa fórmula, a gente vai encontrar a probabilidade de ter um cliente no sistema. Beleza? Então essa equação mostra que a probabilidade de o sistema estar no estado 1, ou seja, a probabilidade de ter um cliente no sistema, é igual à razão entre a taxa de chegada, dado que a gente tem 0 clientes, dividido, né, a razão entre a taxa de chegada e a taxa de saída, né? Taxa de partida. Então, é a taxa de chegada, dado que tem 0 clientes, dividido pela taxa de atendimento, dado que temos um cliente, vezes P0. Então, vai ser tão mais provável a gente estar no estado 1, quanto maior for a taxa de chegada quando a gente está no estado 0, quando a gente tem 0 clientes. Ou então vai ser menos provável que a gente esteja no estado 1, quanto maior for a taxa de atendimento quando a gente tem apenas um cliente. Faz sentido, né? Se a taxa de chegada for muito grande, a tendência é que a probabilidade de ter um cliente aumente. Se a taxa de saída for muito grande, a tendência é que a probabilidade de ter um cliente diminua. E aí, como eu falei, recursivamente, vamos pegar de novo aquela equação, né? Aquela equação que a gente igualou, né? As taxas de saída, de entrada e saída de um estado. Vamos agora fazer n igual a 1. E aí, fazendo n igual a 1, a gente chega nessa equação. P0 lambda 0 mais P2 μ2 é igual a P1 lambda 1 mais μ2. O que a gente vai fazer nessa equação? Primeiro, no lugar desse P1, a gente vai substituir pelo P1, que é essa expressão aqui, ó. A gente vai substituir por essa expressão. E depois o que a gente vai fazer? A gente vai isolar o P2. Então acreditem em mim. Fazendo isso, vocês podem depois tentar deduzir, né? Mas substituindo o P1 por essa expressão e isolando o P2, a gente vai chegar nessa equação aqui, ó. A gente vai chegar à conclusão que P2 é igual a lambda 1 vezes lambda 0, dividido por μ2 vezes μ1 vezes P0. Ó, de novo, é uma relação das taxas vezes probabilidade de ter 0 clientes. Então, novamente, assim como foi a equação de P1, a gente tem a razão das taxas vezes P0. Certo? Só que aqui observa que a gente foi de lambda 0 para lambda 1 e μ1 e μ2. Aqui, ó, esse 1 seria o nosso n-1, né? Aqui é 2 e aqui é 1. Só que a gente partiu de 0. Aqui a gente parte de 1 e vai até n, né? Vai até o 2, vai até n. E aí, seguindo, por isso que é recursivamente, a gente agora substitui por n igual a 2 nessa equação aqui. Aí, no lugar de P2, a gente coloca essa expressão e isola o P3. Fazendo isso, a gente vai chegar nessa expressão aqui para P3. O que a gente observa? Ó? Dessa vez tem o lambda 0, lambda 1 e lambda 2. Novamente, ó, ele parte de 0 e vai até n-1. Vai até o 3 menos 1, né? Até n-1. E o μ, ele parte de 1 e vai até n. Vezes P0. Ó, novamente, a gente encontrou uma fórmula que encontra a relação das taxas vezes a probabilidade de ter 0 cliente. E aí, por observação, né, o que a gente consegue observar? Olhando essa nossa tendência aqui, ó, que para um valor de n qualquer, como que a gente calcularia essa probabilidade? Para um n qualquer. Ah, vai ser lambda 0, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, né, até lambda n-1, não é? Até o lambda n-1. Se fosse, por exemplo, P5, seria lambda 0 vezes lambda 1 vezes lambda 2 vezes lambda 3 vezes lambda 4. Então ele vai até, aqui, né, ele vai até n-1. Já aqui embaixo, μ1 vezes μ2 vezes μ3 até μn, né? Se fosse P5, isso daqui seria μ1 vezes μ2 vezes μ3 vezes μ4 vezes μ5. Certo? Vezes essa razão das taxas vezes o P0. Então essa fórmula daqui é válida desde que n seja igual a 1, 2, 3, 4. Né? Até porque a probabilidade de ter 0, ela, teoricamente, aqui ela tem que ser conhecida. Tá? Então a gente tem lá a fórmula para P1 é essa aqui. A fórmula para P2 é essa aqui. Fórmula para P3 é essa aqui. Para P4 seria lambda 0, lambda 1, lambda 2, lambda 3, μ1, μ2, μ3, μ4 vezes P0. Para P5, para P6, para P7
E aí a gente é capaz de calcular a probabilidade usando essa fórmula para qualquer que seja o valor de n. Beleza? Tá, mas aí a gente ainda tem um problema. Qual é o problema? Ok, a gente conhece as taxas, só que e se a gente não conhecer o P0? Como é que a gente calcula essas probabilidades? Porque todas elas dependem do P0. As taxas, tudo bem, a gente conhece, mas o P0 a gente precisa calcular. Então a gente vai precisar de mais uma equação para conseguir calcular o P0, né? E aí qual é a equação que a gente vai usar? Essa equação aqui, ó. Olha, P são as probabilidades. Probabilidade de ter 0 clientes, de ter 1 cliente, de ter 2 clientes e assim por diante. Olha, a soma de todas essas probabilidades, ela tem que dar 1, né? Se a gente considerar todos os casos possíveis, ter 0 clientes, ter 1 cliente, ter 2, ter 3, ter 4, até infinito, né? Se a gente considera todos os casos possíveis, a soma dessas probabilidades tem que ser igual a 1. Em outras palavras, né? Botando na forma de somatório, seria o somatório de n igual a 0 até infinito tem que dar 1. É o somatório, né? Substitui por 0, mais substitui por 1, mais substitui por 2. Aí vai ficar P0 mais P1 mais P2 mais P3. Até infinito isso tem que ser igual a 1. E aí o que a gente faz? Ó? É só fazer P0 mais P1. Quem é P1? P1 é essa equação aqui, né? Mais P1 mais P2 mais P3 mais P4 mais P5 tananã, é igual a 1. Essa equação daqui, se a gente observar, ela só vai ter uma incógnita, que é o P0, que as taxas são conhecidas. Então, a única incógnita dela é o P0. Isolando o P0, a gente acha o valor dele. E aí, no momento, a partir dessa equação, a gente acha o valor de P0. Tendo o valor de P0, substitui em cada uma dessas equações para encontrar o valor de P1, de P2, de P3 e assim por diante. Com exemplo, isso vai ficar mais claro, tá? A gente vai fazer um exemplo agora que isso vai ficar mais claro, esse passo a passo, tá? Mas essa é a ideia, essa é a dedução da fórmula. Né? Nesse momento a gente deduziu a fórmula, agora a gente vai aprender a usar a fórmula. Então, considere que em uma loja, o número de caixas em funcionamento, ele depende do número de clientes na loja. Então, se na loja não tiver nenhum cliente, não tem nenhum caixa em funcionamento, né? Se a loja tiver de 1 a 3 clientes, a gente vai manter um caixa só funcionando. Se a loja tiver de 4 a 6 clientes, a gente vai manter 2 caixas funcionando. E se ela tiver mais de 6 clientes, a gente vai manter 3 caixas funcionando. Então, se n for igual a 1, 2 ou 3, a gente tem um caixa. Se n for igual a 4, 5 e 6, a gente tem 2 caixas. Se n for igual a 7, 8, 9, 10, 11 até infinito, a gente vai ter 3 caixas. Beleza. O que mais que a gente tem de informação? Os clientes chegam à área dos caixas a uma taxa média de 10 clientes por hora. Então esse é o nosso lambda, 10 clientes por hora. O tempo médio de atendimento segue uma distribuição exponencial com média 12 minutos. Então se a gente atende um cliente a cada 12 minutos, quantos clientes que a gente atende por hora? São 5, né? 60 dividido por 12 dá 5. Então, o nosso MI, que é a taxa de atendimento, 5 clientes por hora. Mas aí a gente tem que observar o seguinte. É 5 clientes por hora quando a gente tem um atendente. Cada atendente atende 5 por hora, né? Se ele atende 1 a cada 12 minutos, ele atende 5 por hora. Se a gente tiver 2 atendentes, qual vai ser a nossa taxa de atendimento? Vai ser 10, né? 2 vezes 5 dá 10. E quando a gente tiver 3 atendentes, qual que vai ser a nossa taxa de atendimento? 3 vezes 5 dá 15. Vai ser 15 clientes por hora. Então, nosso MI-N, nossa taxa de atendimento, depende de N. Mi1, Mi2 e Mi3 é igual a 5. Mi4, Mi5 e Mi6 é igual a 10. E o Mi7, Mi8, Mi9, Mi10, Mi11 até infinito é igual a 15. Beleza? Então tá aqui, solução. A nossa taxa de chegada é de 10 clientes por hora. Observa que, como não foi dado nenhuma condição, a gente vai, então, considerar que essa taxa é igual a 10 clientes para qualquer que seja o valor de N. Então, não importa para a gente a quantidade de clientes no sistema. A taxa de chegada vai ser sempre de 10 clientes. Então, nosso lambda N, Nosso lambda N é sempre igual a 10 clientes por hora, tá?
para qualquer que seja o valor de n. A taxa de atendimento seria 1 dividido por 12, dá 0,0833 clientes por minuto. Se multiplicar por 60, 5 clientes por hora. É só fazer 60 dividido por 12, né? Dá 5 clientes por hora. Para o caso do mi-n, ó, se n é igual a 1, 2 ou 3, se n é igual a 1, 2 ou 3, o mi é igual a 5. Se n é igual a 4, 5, 6, a gente tem 2 atendentes, 2 vezes 5, o mi é igual a 10. Se a gente tem 7, 8, 9, 10 até infinito, são 3 atendentes, 3 vezes 5, nosso mi é igual a 15. E aí vamos lá. Então, dado essas informações do lambda e do mi, o que a gente vai fazer? Vamos obter as fórmulas das probabilidades. Vocês lembram? Como é que eu calculo P1? P1 é igual a lambda 0 dividido por mi1 vezes P0. Quem é lambda 0? O lambda é sempre igual a 10, né? Quem é mi1? Mi1 é igual a 5. Tá aqui, ó. Mi1, n igual a 1, 2 ou 3, ele é igual a 5. A taxa de atendimento é 5. Então, 10 dividido por 5 vai dar 2P0. Então, P1 é igual a 2P0. P2, quem é P2? Lambda 0 vezes lambda 1 dividido por mi1 vezes mi2 vezes P0. Lambda é sempre 10. 10 vezes 10. Tanto mi1 quanto mi2 são iguais a 5. 5 vezes 5. Isso daqui seria equivalente a fazer, sei lá, 10 sobre 5 ao quadrado, né? Porque 10 vezes 10 é 10 ao quadrado, 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. 10 dividido por 5 é 2, 2 ao quadrado é 4. Mas tanto faz, vocês podem fazer 10 vezes 10, que é 100, dividido por 25, que vai dar 4, tá? Eu só coloquei isso aqui só para a gente observar uma tendência para esse problema, tá? Mas aqui ficou claro que esse nosso P2 é igual a 4P0. E aí a gente vai fazendo para cada um deles, tá? P3 é lambda 0, lambda 1, lambda 2, mi1, mi2, mi3. Vai ser 10 vezes 10 vezes 10 dividido por 5 vezes 5 vezes 5. Isso aqui seria equivalente a fazer 10 sobre 5 ao cubo, que dá 2 ao cubo, que dá 8. 8P0. E o nosso P4, que é lambda 0, lambda 1, lambda 2, lambda 3, mi1, mi2, mi3, mi4. Lambda é sempre 10. O mi1, mi2 e mi3 são iguais a 5. Só que o mi4, ó, quando n é igual a 4, o nosso mi é igual a 10. Então aqui mudou. No lugar de mi4 a gente coloca 10. Fazendo essa conta, né, esse trecho daqui, ó, esse trecho daqui é exatamente essa conta que a gente já fez aqui em cima, que a gente já viu que deu 8, né? Que seria o nosso 10 à quinta. 10 dividido por 5 elevado ao cubo, esse pedaço aqui, né? E aqui a gente tem o outro pedacinho que sobrou, que é o 10 sobre 10. 10 sobre 10 é 1, então deu o mesmo resultado de cima, né? 8P0. Mas é só fazer as contas. Aqui é só porque é muito importante para esse tipo de questão a gente conseguir ter essa percepção matemática, essa percepção algébrica do problema. Por isso que eu estou explorando isso com vocês. E vamos seguindo. Quem é P5? Lambda 0 até lambda 4, mi1 até mi5. E aí, ó, todos os lambdas são 10, mi1, mi2, mi3 são iguais a 5, mi4 e mi5 é igual a 10. Porque, ó, mi4, mi5 e mi6 são iguais a 10, né? Então, mi4 e mi5 é igual a 10. Isso aqui é equivalente a fazer, ó, esse primeiro trecho daqui é o nosso 10 sobre 5 elevado ao cubo. E aqui seria 10 ao quadrado, né? 10 dividido por 10 ao quadrado. Só que 10 dividido por 10 dá 1. Então deu de novo 8P0. Seguindo, ó, mais um aqui, ó. P6, novamente, ó, de lambda a lambda 5, de mi1 a mi6. Todos os lambdas são 10. Lambda 1, 2, mi1, mi2, mi3 é 5. Mi4, mi5 e mi6 é 10. E aí isso vai dar novamente 8P0, porque aqui a gente tem o nosso 10 sobre 5 ao cubo. Aqui a gente tem 10 sobre 10 ao cubo. 10 sobre 10 é 1. 1 ao cubo é 1. Então isso aqui vai dar 8P0. Vamos seguindo. Vamos lá. E o P7? Agora, a partir do Mi7, a taxa sobe para 15, né? Então, como é que vai ficar esse resultado? Ó? De lambda 0 a lambda 6, de Mi1 a Mi7. Todos os lambdas são 10. De Mi1 a Mi3 é 5, de Mi4 a Mi6 é 10, e o Mi7 é 15. Então, ó, vamos pegar cada pedacinho. Ó. Esse pedacinho daqui é esse que a gente já viu, desde o início a gente está vendo.
Aqui, ó, a gente tem 10 e 10 três vezes. Então, isso dá 10 sobre 10 ao cubo, que dá 1, né? Isso aqui vai dar 1. E aqui a gente tem o 10 sobre 15. Então, eu deixei assim bem separadinho para ficar claro. Ó. Esse pedaço daqui é o nosso, vai dar 8, né? É esse pedaço que dá 8. Aqui dá 1. E 10 dividido por 15, se a gente dividir tudo por 5, né? Simplificando, isso daqui vai dar 2 sobre 3. Tá? Então, esse P7, se a gente fizer a conta, né, seria 16 sobre 3. Né? 16 sobre 3. 2 vezes 8 dividido por 3, que dá 5,333P0. Mas vamos deixar nesse formato aqui por enquanto. Só para vocês observarem o que está acontecendo, tá? Para o P8, e aí para o P8 vai do lambda 0 ao lambda 8, do lambda 0 ao lambda 7, e do Mi1 até o Mi8. Tudo 10, 5, 10 e 15, porque é o Mi7 e o Mi8, né? Que vão ser iguais a 15. E aí a gente observa, ó, vai ter o primeiro termo, que é esse termo aqui que dá 8. Tem esse segundo termo daqui, que é esse termo aqui que dá 1. E vai ter o 10 vezes 10 dividido por 15 vezes 15, que é 10 sobre 15 elevado ao quadrado. 10 sobre 15, que a gente sabe que dá 2 sobre 3. Então esse termo vai ser o 2 sobre 3 ao quadrado. Tá, o que a gente está observando? Por que eu estou reforçando esse formato daqui, ó? O 2 sobre 3 ao quadrado. Por quê? Esse 2 sobre 3 que apareceu aqui foi por conta do nosso Mi7, né? Lambda dividido por Mi7 deu 2 sobre 3. No caso do P8, a gente passa a ter isso duas vezes, não é? A gente passa a ter duas vezes, que daria 2 sobre 3 ao quadrado. Para o caso do P9, isso vai ser o quê? 2 sobre 3 elevado ao cubo, porque a gente vai ter o Mi7, o Mi8 e o Mi9, né? 15, 15, 15. 10, 10, 10. Então, elevado ao cubo. Para o P10 vai ser 2 sobre 3 elevado à quarta vezes 8P0. Então, esse 2 aqui, repara que ele seria o 8 menos 6, não é? Esse 1 aqui, porque aqui é elevado a 1, seria o 7 menos 6. Esse 7 e esse 8 é o valor de n. Então, num caso geral, para um P de n maior ou igual a 7, né? P de 7, P8, P9, P10, P11, isso vai dar o quê? 2 sobre 3 elevado a n menos 6, vezes 8P0. Beleza? Então isso aí é só para ficar claro. Para esse problema, se a gente quiser calcular quem é o P10. P10 é 2 sobre 3 elevado a 10 menos 6 dá 4. 2 sobre 3 elevado a 4 vezes 8P0. Quem é o P20? 2 sobre 3 elevado a 14 vezes 8P0. Beleza? Então nós encontramos o valor de P1 em função de P0, de P2 em função de P0, P3 em função de P0. Observa que todas as expressões dependem apenas de P0. Como que a gente vai encontrar o valor de P0? A somatório, ó, de n igual a 0 até infinito, tem que dar 1. P0 mais P1 mais P2 mais P3 mais P4 até infinito, isso tem que dar 1, certo? Então, significa que P0 mais 2P0 mais 4P0 mais 8P0 mais 8P0 mais 8P0 mais 8P0 mais 2 sobre 3, 8P0, mais 2 sobre 3 ao quadrado, 8P0, mais 2 sobre 3 ao cubo, 8P0, e assim por diante. Isso tem que ser igual a 1. E aí observa, né, como eu falei, a gente vai ter só P0. O que a gente tem que fazer? Isolar o P0. Esse é o nosso objetivo. Então vamos lá. Vamos primeiro colocar o P0 em evidência para facilitar, porque todos eles têm P0, né? Então vai ficar P0 mais 2P0. Então vai ser 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 2 sobre 3 vezes 8 mais 2 sobre 3 ao quadrado vezes 8. Né? Então a gente vai colocar o P0 em evidência. Aqui, ó. Colocando o P0 em evidência. 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 2 sobre 3 vezes 8 mais 2 sobre 3 ao quadrado vezes 8 mais 2 sobre 3 ao cubo vezes 8 mais 2 sobre 3 à quarta vezes 8, tananã, tananã. Isso tem que ser igual a 1. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou somar, como aqui tem uma soma, eu vou somar daqui até aqui. Ah, por que você não vai somar esse 8 também? Já vou explicar. Mas vamos somar daqui até aqui. 1 mais 2 dá 3, 7, 15,
23, 31. Então essa soma daqui deu 31, tá aqui. Então isso tudo daqui virou 31. E aqui eu simplesmente, ó, repete esse resto daqui, ó. Só que vamos botar o 8 em evidência aqui. Porque todos os termos aqui tem 8, tá vendo? Então botando o 8 em evidência, aqui vai ficar 1 mais 2 sobre 3, porque o 8 está em evidência, né? 8 dividido por 8 dá 1. Então 1 mais 2 sobre 3, mais 2 sobre 3 ao quadrado, mais 2 sobre 3 ao cubo, mais 2 sobre 3 à quarta, e assim por diante. Então agora a gente resumiu essa nossa expressão, é essa expressão aqui, ó. P0 vezes 31 mais 8 vezes 1 mais 2 sobre 3, mais 2 sobre 3 ao quadrado, mais 2 sobre 3 ao cubo, e etc. Então agora vocês vão entender por isso que eu mantive esse 8 aqui, ó, para aparecer um 1 aqui. Porque esse 1 mais 2 sobre 3, mais 2 sobre 3 ao quadrado, mais 2 sobre 3 ao cubo, isso daqui, ó, esse termo daqui, tá vendo? Ele representa uma soma de PG infinita, né? Ele representa uma soma de PG infinita. Ela é infinita porque tem infinitos termos, tá? É uma soma de PG. PG é progressão geométrica. Viu? PA e PG, não serve para nada, não sei o que, ó, tá vendo? Vamos usar PG para conseguir resolver esse problema daqui, né? Esse somatório aqui. Por que eu sei que essa soma infinita daqui, por que eu sei que ela vai dar um valor finito? Porque o termo dessa nossa projeção, que é o 2 sobre 3, ele é menor do que 1. Se ele fosse maior do que 1, isso daqui daria infinito, P0 ia ser igual a 0. Mas como esse termo daqui é menor do que 1, 2 sobre 3 é menor do que 1. Então essa soma daqui vai convergir para um valor, tá? Então tá aqui, ó, isso daqui é uma soma de PG infinita, né? Infinita. A fórmula é essa daqui, ó, esse somatório de x elevado a i, o x no nosso caso é o 2 sobre 3, né? É igual a 1 dividido por 1 menos 2 sobre 3. Então aqui a gente tem, ó, 2 sobre 3 elevado a 0, dá 1. 2 sobre 3 elevado a 1, dá 2 sobre 3. 2 sobre 3 elevado a 2, tá aqui. Então isso aqui é um somatório. 1 mais 2 sobre 3, mais 2 sobre 3 ao quadrado, mais 2 sobre 3 ao cubo. Esse somatório é igual a 1 dividido por 1 menos 2 sobre 3. Então, para resolver esse somatório, basta a gente fazer 1 dividido por 1 menos 2 sobre 3. Então, todo esse somatório, ó, todo esse termo daqui, é igual a 1 dividido por 1 menos 2 sobre 3. Então, vamos substituir tudo isso daqui por 1 dividido por 1 menos 2 sobre 3. Aí a gente vai chegar nisso aqui, ó. Então, a gente vai ter 31 mais 8 vezes, no lugar do somatório, 1 dividido por 1 menos 2 sobre 3. Isso aqui vai dar 1 menos 2 sobre 3, dá 1 sobre 3. 1 dividido por 1 sobre 3, dá 3. Então, isso tudo aqui deu 3. 8 vezes 3 dá 24. 31 mais 24 dá 55. Então, isso tudo daqui deu 55. Viu? Dá até para fazer de cabeça essas contas. Mas pode fazer na calculadora, tá? Então, a gente tem que P0 vezes 55 é igual a 1. Passo 55 para o outro lado dividindo. P0 é igual a 1 dividido por 55. P0 é igual a 0,01818. Então, o que a gente acabou de fazer? Encontramos o valor de P0. Beleza? Então, entenderam o passo a passo? Encontramos as expressões de P1, P2, P3 e etc. em função de P0. Somamos todas elas e igualamos a 1. Colocamos o P0 em evidência. E aí, nesse nosso exemplo, a gente foi tentar resolver. A gente observou que tinha uma soma infinita aqui. E aí a gente armou, separou esses termos daqui. Somando isso aqui deu 31, né? Esses termos daqui somados, a gente observa que dá para a gente calcular usando soma de PG infinita. E esse tipo de problema sempre a gente vai conseguir resolver com soma de PG infinita, tá? Se a gente se a gente criar um outro problema parecido com esse, a resolução vai ser muito próxima a essa, tá? Por isso que entendendo essa receita de bolo, vocês podem aplicar em outros problemas, desde que a soma seja infinita. Se a soma for finita, aí vai dar um resultado, né? Isso aqui, se o nosso problema fosse até aqui, não tivesse os 3 pontinhos, isso aqui dá um valor, é só fazer essa conta. Aí não é problema. O problema é quando tem a soma infinita. Quando tem a soma infinita,
Aí a gente vai sair usando PG. Colocamos o 8 em evidência, para ficar bem claro a soma da PG. O primeiro termo é sempre 1, porque esse quociente elevado a zero, então o primeiro termo sempre vai ser 1. E aí é o quociente elevado a 1, quociente elevado ao quadrado, quociente elevado ao cubo. Isso é soma de PG. Que está aqui, ó, seria o nosso x dessa fórmula. Lembrando que ele tem que ser menor do que 1. 2 sobre 3 é menor do que 1, senão não vai convergir. Senão essa soma daria infinito. E aí esse resultado deu 3, né? Se fizer essa conta, 1 dividido por 1 menos 2 sobre 3, isso aqui vai dar 3. Então todo esse termo daqui, ó, isso aqui tudo deu 3. Essa soma daqui toda dá 3. Beleza? E aí substituímos e encontramos o valor de P0. Agora que a gente tem o valor de P0, é fácil encontrar o valor de P1, P2, P3 e etc. Basta substituir lá na fórmula. P1 não é igual a 2P0? Então P1 é igual a 2 vezes 0,01818, que dá 0,03636. P2 é 4P0. 4 vezes P0 dá 0,07272. P3 é igual a 8P0, né? Aqui não é 4 não, né? Aqui P3 é igual a 8P0. Quer ver? Cadê, ó? Aqui, ó. P3 é igual a 8P0, tá? Tá errado aqui, né? P3 é igual a 8P0. 8 vezes P0 dá 0,14544 e assim por diante, tá? Até o valor que a gente queira, né? Se a questão perguntar qual é a probabilidade de ter 3 clientes no sistema, é 0,14544. Qual é a probabilidade de ter 4 clientes no sistema? Eu acho que P4 também é 8P0, né? Também daria 0,14544. Aqui, ó, por exemplo, ó, a probabilidade de haver 4 clientes no sistema. Ó. P4 é 8 vezes P0, que é 8 vezes 0,01818, que dá 0,14544. Ou então, qual é a probabilidade de só haver um caixa aberto? Qual é a probabilidade de só ter um caixa funcionando? Em que condição que tem um caixa funcionando? Quando o sistema tem 1, ou 2, ou 3 clientes, não é? O caixa funciona, um caixa funciona, lembra lá da tabela. Só tem um caixa funcionando, se n é igual a 1, se n é igual a 2 e se n é igual a 3. Qual é a probabilidade de só ter um caixa funcionando? É igual à probabilidade de ter um cliente, ou ter 2 clientes, ou ter 3 clientes. Então é só fazer P1 mais P2 mais P3. Tá aqui, ó. P1 mais P2 mais P3. Fazendo P1 mais P2 mais P3, deu 0,25452. Então a probabilidade de só ter um caixa funcionando é 0,25452. E qual é a probabilidade de ter 2 caixas funcionando? Para ter 2 caixas tem que ter 4, 5 ou 6 clientes. Então é o P4 mais P5 mais P6. Aí fazendo essa conta, vai dar a probabilidade de ter 2 caixas funcionando. E qual é a probabilidade de ter 3 caixas funcionando? Aí a gente teria que fazer, né? Teria que fazer P7 mais P8 mais P9 mais P10 mais P11 mais P12 até infinito, né? Não é isso? Teria que fazer todas essas possibilidades. Mas aí é que tá. O nosso sistema só tem 4 possibilidades, que é não ter nenhum caixa funcionando, que é o próprio P0. Só ter um caixa funcionando, que dá esse resultado aqui, né? Ter 2 caixas funcionando, que é P4 mais P5 mais P6. Então, qual é a probabilidade de ter 3 caixas funcionando? É só fazer 1 menos a probabilidade de ter 2 caixas, probabilidade de ter um caixa, probabilidade de ter 0 caixas. Se a gente fizer 1 menos o resultado de P4 mais P5 mais P6, menos 0,25452, menos o P0, que é 0,01818, vai dar a probabilidade de ter 3 caixas funcionando. A gente poderia fazer P7 mais P8 mais P9 mais P10 mais P11. Por que que daria certo? Mas não tem que fazer até infinito? Não precisa. Por quê? Porque à medida que esse n vai aumentando, o valor da probabilidade vai diminuindo. Talvez, vamos dizer, lá para o P15, essa probabilidade é quase zero. E a tendência é ficar ainda menor. Então, sei lá, vamos dizer, né, que o P15 dê muito próximo de zero. Significa que dali em diante, praticamente não vai afetar o resultado. Então, nesse caso, né, se a gente fizer P7, P8, P9, P7 mais P8 mais P9 mais P10,
até o P14, ou até o P15, isso já seria suficiente para dar esse resultado, tá? Porque à medida que o valor de N vai aumentando, a probabilidade vai diminuindo. O que mais que a gente poderia calcular? Qual é o número esperado de caixas fechados? Ou seja, qual é o número, nesse longo prazo, qual é o número esperado de caixas que estão fechados nesse nosso sistema? Seria os caixas que não estão abertos, né? E aí vamos ver quais são as situações. Se a gente tiver 0 clientes no sistema, nenhum caixa está funcionando. Então os 3 caixas estão fechados. Se a gente tem 1, 2 ou 3 clientes, só tem um caixa funcionando. Então temos 2 caixas fechados. Então P0 a gente tem 3 caixas. P1, P2, P3 a gente tem 2 caixas. 4, 5 e 6 clientes, 2 caixas funcionam, então um caixa fechado. Então P4, P5, P6, um caixa. E dali em diante, né, P7, P8, P9, P10, P11, a gente tem os 3 caixas funcionando, portanto, 0 caixas fechado. Como é que a gente calcula o valor esperado? Basta a gente pegar o número de caixas fechados e multiplicar pela probabilidade de acontecer aquele valor. Então seria 3 vezes P0, porque só tem 3 caixas fechados quando não tem nenhum cliente no sistema. Mais 2 vezes P1 mais P2 mais P3, porque só tem 2 caixas fechados quando temos 1 ou 2 ou 3 clientes no sistema. Mais 1 vezes P4 mais P5 mais P6, temos apenas um caixa fechado quando o nosso sistema tem 4, 5 ou 6 clientes, mais 0 vezes P7 mais P8 mais P9 até infinito, porque quando a gente tem 7 ou mais clientes no sistema, todos os caixas estão abertos, né? 0 caixas fechado. Beleza? 0 vezes isso vai dar 0, e aí aqui vai dar, né, se for fazer a conta, 3 vezes P0, mais 2 vezes P1 mais P2 mais P3, que a gente até fez a conta aqui em cima, mais 1 vezes dá o próprio P4 mais P5 mais P6, que vai dar esse valor aqui. Fazendo essa conta, se vocês forem fazer essa conta, vai dar 1. Olha que coincidência. Deu 1 a resposta. Ou seja, no estado de equilíbrio, para essa loja, a gente tem, em média, um caixa fechado. Então, dos 3 caixas, em média, um caixa fica fechado. Quer dizer que, em média, 2 caixas ficam abertos, né? São 3 caixas. Se, em média, um está fechado, em média, 2 estão abertos. Beleza? Se a gente quisesse calcular, então, o valor esperado de caixas abertos, a gente já sabe que dá 2. Porque 3 menos 1, se tem um fechado, são 3 caixas. Então, em média, são 2 abertos. A gente já sabe que dá 2. Mas vamos tentar calcular usando, novamente, essa lógica da probabilidade. Isso seria, número de caixas abertos. Se a gente tem 0 clientes, não tem nenhum caixa funcionando. 0 vezes P0. Quando a gente tem 1, 2 ou 3 clientes, só tem um caixa funcionando. Quando tem 4, 5 e 6 clientes, tem 2 caixas funcionando. Quando a gente tem 7 ou mais clientes, tem 3 caixas funcionando. Se for fazer essa conta, isso vai dar 2. Beleza? Observe que os caixas abertos são os caixas que estão ocupados, ou seja, né, que não estão ociosos, né? E os caixas que estão fechados são os caixas ociosos. Então, em média, dos 3 caixas, um fica ocioso, em média, e 2 ficam ocupados, 2 ficam funcionando. E aí a gente pode, a partir desse resultado, determinar a taxa de utilização da instalação, que é o mesmo que dizer, né, a taxa de ocupação dos caixas, que é o número que é igual ao valor médio de ocupação, no caso 2 caixas, que são os caixas que estão ocupados, que a gente calculou, né, 2, dividido pelo número total de caixas, que é 3. Isso dá 2 sobre 3, que dá 0,667, multiplicando por 100%, 66,7%. Significa que, em média, os caixas ficam ocupados em 66,7% do tempo. Então, eles estão ociosos, em média, em 33,3% do tempo. Então, se a gente for olhar para o tempo de funcionamento desses caixas, em média, 66,7% do tempo, os nossos atendentes estão trabalhando. E em 33,3% do tempo, os nossos atendentes estão parados, sem fazer nada, porque não tem cliente para eles atenderem. Existem diversas medidas de desempenho que a gente vai calcular a partir dessas probabilidades que a gente viu, só que antes disso vamos
ver algumas classificações. Como que a gente classifica diferentes sistemas de fila, tá? Então vamos lá, classificação das filas. Aqui a gente tem novamente uma figurinha, né, representando o nosso sistema de fila. Clientes chegam da fonte a uma taxa de chegada lambda. Se eles encontram a instalação livre, eles vão para a instalação. Caso as instalações estejam ocupadas, esses clientes formam uma fila. A nossa instalação ela pode ter um servidor ou mais de um servidor em paralelo. No momento que a instalação fica disponível, né, que o nosso atendente fica disponível, o cliente que está na fila ocupa esse atendente. E à medida que esses atendentes eles realizam o serviço, né, sobre o nosso cliente, esses clientes saem dessa instalação a uma taxa de atendimento Mi. Sendo que, se a gente imaginar que exista um sistema em série aqui, ó, imagina que aqui tem uma outra instalação, essa taxa de saída dessa primeira instalação vai ser a taxa de chegada da próxima. Então, se a gente imaginar um sistema em série, a taxa de atendimento, né, que é a taxa de saída desse primeiro sistema, é a taxa de chegada no próximo sistema. Beleza? Então, resumindo, né, o cliente à espera é selecionado da fila, iniciando o atendimento com o primeiro servidor disponível. O cliente na fila começa o atendimento imediatamente após o servidor ficar disponível. A taxa de chegada de cliente ao sistema é lambda, clientes por unidade de tempo. Como todos os servidores paralelos são idênticos, a taxa de serviço de qualquer um deles é Mi, tá? Então repara que qualquer servidor tem a mesma taxa Mi. Por isso que, se a gente tiver 3 servidores, a gente vai fazer 3 vezes Mi para calcular a taxa de atendimento do nosso sistema. Se tiver 2 servidores, 2 vezes Mi. Se tiver 10 servidores, 10 vezes Mi. Aqui a gente tem C servidores em paralelos. Então essa letra C está representando o número de servidores em paralelos. Então, né, voltando, né, como todos os servidores paralelos são idênticos, a taxa de serviço para qualquer um deles é de Mi clientes por unidade de tempo. Assim, a taxa de atendimento será dada por Mi vezes C, onde Mi é a taxa de atendimento e C é o número de atendentes em paralelo. Então, se a taxa de atendimento for, cada atendente, ele consegue servir 6 clientes por hora, e vamos supor que a gente tenha 3 servidores em paralelo, então a nossa taxa de atendimento do sistema vai ser 6 vezes 3, 18 clientes por hora. Além disso, os clientes que são atendidos, eles podem ir para uma próxima instalação. Ou seja, né, a gente tem o nosso sistema em série. Isso significa que a taxa de atendimento de cliente, ou seja, a taxa de saída de cliente dessa instalação, é também a taxa de chegada de cliente na fila da próxima instalação. A partir da figura, a gente pode notar que o número de clientes no sistema ele é o número de clientes na fila mais o número de clientes em atendimento. Então, se a gente tem 3 servidores em paralelo e nesse momento nós temos 8 clientes na fila, se tem cliente na fila, quer dizer que tem cliente sendo atendido. 8 mais 3, temos 11 clientes no sistema. Beleza? Como que a gente vai, então, fazer essa notação para diferenciar as classificações para diferentes modelos de fila? A gente vai utilizar a chamada notação de Kendall, tá? A notação de Kendall, ela tem, 6 parâmetros, tá vendo? A, B, C, D, E, F. Ela tem 6 parâmetros importantes. O primeiro parâmetro, esse primeiro parâmetro, representa a distribuição de probabilidade das chegadas, tá? Então o A representa que tipo de distribuição de probabilidade a gente está utilizando para as chegadas de clientes. Da mesma maneira, o B é o tipo de distribuição, só que das partidas dos clientes. Ou seja, a distribuição, esse daqui é a distribuição dos tempos de chegada e o B é a distribuição dos tempos de atendimento. O C, como a gente acabou de falar, é o número de servidores em paralelo, tá? Pode ter 1, 2, 3, até infinito, né? Qualquer valor de C. O D representa a disciplina da fila, é o primeiro a chegar, é o primeiro a ser atendido, o último a chegar é o primeiro a ser atendido. Qual é a disciplina da fila? O E representa o número máximo de clientes permitidos no sistema. Então, nosso sistema pode permitir infinitos clientes. Nesse nosso último exemplo, a gente não limitou.
Tanto é que a gente calculou P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, até infinito. Por que a gente foi até P infinito? Porque o nosso sistema não tem um limite. Naquele exemplo, nesse último exemplo, como a gente não definiu um tamanho para o sistema, a gente teve que calcular a probabilidade até infinito. Se não tem um limite, a gente pode calcular qual é a probabilidade de ter 1000 clientes no sistema. A gente pode calcular o P100. Lógico que no nosso exemplo daria um valor praticamente zero, né? Só que a gente pode calcular porque, teoricamente, a gente não definiu um limite. Agora, se tiver um limite, aí vamos dizer que seja limitado a 5 clientes. Então a gente varia naquela conta. P0 mais P1 mais P2 mais P3 mais P4 mais P5 é igual a 1. Por quê? Porque se só pode ter no máximo 5, P6 é igual a 0, P7 é igual a 0, P8 é igual a 0. Porque não pode ter mais do que 5. Se eu definir que o meu E é igual a 5, que o meu sistema está limitado a no máximo 5 clientes, eu vou fazer P0 mais P1 mais P2 mais P3 mais P4 mais P5. E aí, nesse caso, vai ser bem mais fácil de encontrar o valor de P0, tá? O caso mais complicado foi esse que a gente viu, que é quando o sistema é ilimitado, e aí, obrigatoriamente, a gente tem que usar a fórmula da soma da PG infinita, como a gente fez, tá? E, da mesma maneira que o sistema pode ser limitado ou ilimitado, a fonte também pode, né? Lembra que a gente falou que essa nossa fonte, ela pode, de onde vêm os clientes, ela pode ser tanto finita quanto infinita, e que normalmente, se ela for infinita, que foi o caso desse último exemplo, o lambda não se altera em função de n. Tanto é que o lambda 0, o lambda 1, o lambda 2, o lambda 3, nesse nosso exemplo que a gente fez agora, foi sempre igual a 10. Foi sempre igual a lambda. Se ela for finita, aí esse nosso lambda tende a diminuir em função de n. Beleza? E aí aqui, ó, para representar essas distribuições das chegadas e partidas, ou seja, quais são os valores, né, as letras, que a gente pode utilizar para representar A e B. A são as chegadas e B as partidas de clientes. Esse valor de A e B, a gente pode colocar, né, essa letra, né? A gente pode colocar a letra M, que é quando essa nossa distribuição de chegada ou partida, né? Ela segue uma distribuição marcoviana, que é o mesmo que dizer que é uma distribuição de Poisson, do número de chegadas, que é o mesmo que dizer que é uma distribuição exponencial do tempo entre chegadas. Então esse M representa exatamente esse modelo generalizado que a gente criou. Então, para o modelo que a gente criou, esse modelo de probabilidade que a gente acabou de criar nessa aula, o nosso A e o nosso B são M, tá? Tanto A quanto B são M, ou seja, são marcovianos, são de Poisson. Então, M é uma distribuição marcoviana ou de Poisson, de chegadas ou partidas, ou distribuição exponencial, né? Que é equivalente do intervalo de tempo entre chegadas ou do tempo de serviço, né, de partida. Isso porque é um processo marcoviano. O processo de Poisson é um processo marcoviano, depende apenas do estado atual para determinar os estados futuros, no qual somente transições são possíveis, ou chega 1 ou sai 1, né? Do estado n mais 1 ou para o estado n menos 1. Esse nosso A e B poderia ser D. Esse D significa que ele é determinístico, ou seja, o nosso tempo entre chegadas é constante. Se ele for constante, aí a gente construiria um outro modelo, né? Aí existem outras distribuições além da marcoviana, né? A gente tem também uma bastante conhecida, que é a distribuição de Erlang. Essa distribuição de Erlang ela é muito utilizada em telefonia, para dimensionar sistemas telefônicos, tá? É a distribuição de Erlang, que é uma outra, geraria um outro modelo diferente desse que a gente criou. Ela equivale à soma de distribuições exponenciais independentes, tá? Ela poderia ser um modelo geral. Aí, modelo geral é porque a gente não definiu a priori esse modelo, né? Um modelo genérico de distribuição de probabilidades para as chegadas. E aí, ó, a gente usa essa letra, né, essa sigla GI, quando essa distribuição genérica for do intervalo de tempo entre chegadas. Aí, para o valor, no lugar de A, a gente pode usar o GI. No lugar de B, caso essa distribuição do tempo, né, de atendimento seja genérica,
a gente usa no lugar do B, a gente usa a letra G. Beleza? O D, que é a disciplina da fila, ele pode ser FCFS, primeiro a chegar, primeiro a ser atendido. LCFS, último a chegar, primeiro a ser atendido. O Ciro, que representa uma escolha aleatória, né, um serviço em ordem aleatória. E novamente o GD dessa vez, né? GD, que é geral da disciplina, representa essa disciplina geral, ou seja, qualquer disciplina da fila. Para esse nosso modelo que a gente criou, não importa qual é a disciplina da fila, tá? Não importa se você pegou o primeiro, pegou o último, não importa, porque as probabilidades vão ser as mesmas, elas não se alteram em função da disciplina da fila, tá? E aí, para poder exemplificar, para a gente poder treinar, vamos considerar aqui dois exemplos. Imagina que a gente tenha esse modelo aqui. O que está mostrando para a gente esse modelo? O que ele diz para a gente? Que esse modelo de fila utiliza chegadas. Os tempos entre chegadas são de Poisson, ou marcovianos, né? O tempo de serviço é constante. O tempo de serviço ele é determinístico, ele é constante. Esse 10 aqui é o número de servidores em paralelo. Então ele possui 10 servidores em paralelo. GD, nossa disciplina da fila, é genérica, é uma disciplina de fila geral. Esse 20 é o limite para a quantidade de clientes no sistema. Então há um limite de 20 clientes no sistema, ou seja, né? E aí já observando, quantos atendentes são? São 10. Então se existe um limite de 20 clientes no sistema, isso é o mesmo que dizer, né, nesse exemplo, que existe um limite de 10 clientes na fila, que é os 10 clientes na fila mais os 10 clientes em atendimento dá os 20 clientes no sistema. E aqui esse maior do que infinito significa que a fonte de onde vêm os clientes é ilimitada, é infinita. Vamos ver agora esse exemplo. M significa que as chegadas seguem uma distribuição de Poisson, ou dizer que o intervalo entre chegadas é exponencial, que a distribuição das chegadas é marcoviana. Tá? O atendimento também é de Poisson, ou seja, o tempo de serviço também segue uma distribuição exponencial. Dessa vez nós temos 2 servidores em paralelo. Aqui a disciplina da fila é o último a chegar é o primeiro a ser atendido. Tá? O número de clientes permitidos no sistema é ilimitado, é infinito. E a fonte de onde vêm os clientes é igual a 10. Então o tamanho da fonte de onde vêm os clientes é igual a 10. Tá bom? Bem, então fechamos esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!